consolidar, discipular e enviar. Esse tem sido meu objetivo, e para isso eu tenho um motivo nas palavras de Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, porque Ele é Altíssimo. Anunciar de manhã todas as suas misericórdias e durante as noites a sua fidelidade. Gênesis 37, versículo 3. E Israel amava José mais do que todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, e contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Versículo 19. E disseram uns aos outros: eis lá, vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas. E diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Amém, queridos? Tome seu assento, glorificando a Jesus, Senhor da vida. Diga: sonho. Quem aqui sonha? Quem aqui sonha com algo maior, melhor na sua vida? Quem não sonha é quem está morto. Esse é um direito dado aos vivos. Quem está vivo sonha, e quem não sonha é porque alguma coisa pode ter tentado bloquear, e isso, querido, precisa ser identificado e ser retirado da mente, para que você e eu possamos usufruir daquilo que é a bênção do Senhor, essa bênção maravilhosa de Deus. Sonhos são coisas importantíssimas na vida de todo ser humano. Agora tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que sonho é diferente de delírio. O sonho não é a mesma coisa que delirar. E aonde que nós encontramos? Porque o sonho, querido, todo sonho, ele requer compromisso. Diga para o seu irmão ao seu lado: todo sonho requer compromisso. Todo sonho tem que ter compromisso com o sonho. Não adianta eu apenas sonhar. Como eu falei, tem pessoas que podem delirar. E o que é isso? É quando a pessoa quer algo, mas ele não quer fazer nenhum esforço. Ele quer algo, mas ele não se prepara para aquilo. Se você vai fazer uma prova, uma avaliação, seja do que for na sua vida, porque provas existem várias, em várias situações. E se você vai se submeter a uma avaliação de algo, mas você não, porventura isso não é com você, mas porventura alguém vai fazer e não estuda. Certa vez eu vi uma jovem, ela disse que ia dar um testemunho, e no final eu descobri que era um testemunho, porque ela pegou e disse: eu estou muito feliz e eu quero contar uma bênção. Ela disse: eu fui fazer uma prova num local, e quando eu peguei a prova, eu não sabia nada, porque eu não tinha estudado, e eu orei a Deus e eu consegui passar. Eu disse: isso não foi bênção de Deus. Porque todo sonho, querido, ele requer um compromisso. Eu tenho que estudar,
Eu lembro que um certo pastor falando em cima de um item como esse, exatamente deste item, ele disse o seguinte, algo parecido com o que eu acabei de contar. Então o rapaz foi fazer a prova na faculdade e ele não tinha estudado. E aí na hora ele começou a se concentrar, fechou os olhos e começou a falar em línguas. Que o Senhor venha agora com seu poder e me ilumine a minha mente. E aquele pastor, dando aquela ilustração, ele disse assim, que o pai estava no céu e chamou Jesus e disse, olha ali meu filho, foi por aquilo dali que você morreu? Que cara de pau. Então todo sonho ele requer compromisso com o meu sonho. Eu tenho que fazer algo, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar. Não basta eu ter apenas um sonho, eu tenho que lutar por ele com as armas corretas, a fim de que esse sonho se torne realidade na minha vida, amém? Este é um ponto muito interessante, porque nós nessa noite estamos para falar da vida do nosso irmão José. E José, aqui no livro de Gênesis, ele era filho de Jacó, e ele tinha mais 11 irmãos e ainda uma irmã. Este jovem, aos seus 17 anos, ele passa por uma situação muito difícil na vida dele. Mas antes que nós cheguemos a esse ponto, o texto que nós lemos, no capítulo 37, fala que José era o filho amado do seu pai. E note porque ele não era simplesmente amado pelo acaso. José, ele era filho da mulher chamada Raquel, a quem Jacó amava. Uma mulher com certeza muito bela em todos os aspectos, em todos os sentidos, seja físico, seja emocional. Uma mulher prendada, uma mulher que atraía de forma completa a José. Isto é tão verídico, porque José trabalhara para casar com essa mulher 14 anos de graça. E eu não vou perguntar aqui para os maridos quantos estavam dispostos a trabalhar 14 anos de graça pela sua mulher, para que você não fique numa saia justa nessa noite. Mas com certeza você trabalharia pela sua mulher, sim ou não? Quantos aqui trabalhariam pela sua mulher, em nome de Jesus? Todos. E Jacó trabalhou 14 anos, então com certeza ele avaliou que valia muito a pena. Com certeza essa mulher devia ser uma mulher muito linda, porque nós vamos ver mais lá na frente que José, ele vai ser tentado por uma mulher que olhou para ele e quis aquele jovem que já agora estava se tornando um homem maduro. E com certeza ele deveria ser um homem muito bonito, dado a sua mãe. Com certeza era uma mulher muito bonita. Agora a Bíblia diz que José está com seus irmãos e ele denuncia todos os erros que os seus 11 irmãos cometiam. José denunciava, na verdade seus 10 irmãos, cometiam, e ele denunciava tudo que eles faziam. O texto vem falando sobre os filhos de Zilpa e de Bila, que eram os que mais davam trabalho. O texto é bem claro, fala sobre esses jovens. Mas José decidiu não fazer a mesma coisa que eles. Então eu quero lhe chamar a atenção nessa noite, porque às vezes algumas pessoas dizem: é o lugar onde eu moro que me transformou numa pessoa como eu sou.
É a situação do qual eu vivo que acabou me encaminhando para essa vida ruim, que agora a sociedade condena, e que a pessoa já começou a passar de uma situação para outra, porque um pecado ele nunca vem sozinho, ele sempre é acompanhado de outro. E uma vez tinha um jovem na minha casa e ele falando que ele estava com problema de traição, questão com mulheres. E eu disse para ele: então você já está bebendo? Ele disse sim. Eu disse sim, porque sempre um pecado ele vem junto com o outro e depois ele vai aumentar mais ainda, nunca vem sozinho. Este jovem estava no meio, não estava ao lado, não estava próximo, ele estava no meio, dentro da casa, do lugar onde ele morava. As pessoas, os irmãos dele, as pessoas que estavam envolvidas com ele, eram pessoas de má índole, pessoas ruins, pessoas que faziam todo tipo de besteira. Se hoje nós conhecemos, na cidade que nós estamos, no país que nós estamos, no mundo que nós estamos, que estamos vivendo, o qual é a pior das situações de degradação que existe no meio dos jovens, que existe no meio da sociedade, e não só é jovem que faz isso, mas tantos adultos também, e até velhos que às vezes a gente olha pela TV, sendo pegos aí, de roubo, de envolvimento com tráfico, com drogas e com tantas outras imundícies, que com toda a tecnologia que veio, também veio com todo esse tipo de atrocidades e sujeiras que existem hoje. E muitas pessoas acabam dizendo: não, mas é porque eu vivo ali, é porque se eu mudasse. Eu lembro muito de uma certa pessoa que disse assim: eu queria mudar de lugar onde eu estou, porque se eu mudasse e fosse para um outro bairro, para um outro local que ninguém me conhecesse, então seria melhor. E aí eu não me envolveria mais. E isso não foi verdade, porque depois de um tempo ele mudou para um outro local, e lá ele acabou conhecendo outras pessoas lá e voltou a fazer as mesmas coisas que fazia anteriormente. Tudo é uma questão de eu olhar e dizer: não, isso não é para mim, porque eu não sou diferente, querido. Eu também nasci num local, num bairro onde não havia condição nenhuma, aonde já naquele tempo já imperava tudo que hoje tem, e aqueles amigos, e eu ainda não estava assim firme com o Senhor, ainda era muito criança, mas até já no meio das crianças já entrava aquelas coisas. Eu não lembro nem dos meus pais dizerem para mim que não era para ser feito, e estou aqui até hoje. Eu nunca cometi isso, nunca quis, sempre decidi contrário. Sempre decidi nadar contra a correnteza. É mais difícil, mas é possível. E ele estava nesse meio aqui, e ele decidiu não fazer as mesmas coisas. José, querido, ele não vai entrando no nível onde Deus vai começando a colocar sonhos, porque quem colocou os sonhos dentro do coração de José foi o próprio Deus. Mas José estava fazendo por onde? E José então está nesse meio, mas ele decide não fazer. Isso era tão intenso, que a Bíblia diz que os irmãos dele começaram a odiá-lo. Veja bem, eles não estavam com a raiva, porque raiva é uma coisa, indiferença é uma coisa, ódio é algo mais forte. Eles começaram a odiá-lo. E por que eles odiavam? Porque ele era aquele que batia contra, ele falava contra. E não só falava, ele levava para o pai dele ainda. E o pai com certeza castigava eles. Até porque a Bíblia diz: o pai que não castiga é porque não está aí. Mas quando o pai chama atenção, quando o pai está buscando, é porque quer o melhor. E naquele momento, querido, aquela situação, José está envolvido. Mas o que me chama a atenção aqui é que Jacó, por ser um homem que conhecia Deus, começa também a agir de uma forma que não é muito interessante para aprendermos o que ele fez num momento. A Bíblia diz que ele começou a amar mais a José do que aos outros.
Talvez é fácil nós dizermos, é claro que alguém, um filho que faz as coisas melhor para mim, um filho que está próximo de mim, um filho que me dá resposta, um filho que eu digo faz e ele faz, é claro que o pai vai ter muito mais prazer em relação. Porém, eu não posso fazer diferença entre filhos e filhos, porque nem todos são iguais. E eu preciso ter a sabedoria de tratar os meus filhos do mesmo jeito, sem fazer acepção, diferença, corrigir um, corrigir o outro, corrigir todo mundo que precisa ser corrigido, e tratar com todos. A Bíblia diz que por causa desse comportamento, Jacó então dá uma roupa diferente, uma roupa que tinha um significado diferente para a vida de José, e ele então faz um blusão todo colorido e ele coloca sobre José. A Bíblia me chama a atenção, e eu estava olhando este item, que diz que a partir do momento em que Jacó veste José, José passa a ter sonhos. Isso me chama a atenção por uma coisa, porque ele está referindo-se aqui a uma unção que é direcionada de pai para filho. É uma unção paternal, aonde o pai libera palavras em direção ao seu filho para que isso aconteça. Nós estamos também vivendo um período onde os jovens, muitas vezes, em alguns lugares, já vi, não é todos, mas já vi em alguns lugares que os jovens, eles simplesmente passam pelos pais, batem a porta e vão embora, saem correndo. Não tem aquele pedido da bênção do pai, a bênção da mãe sobre a vida. E deixe-lhe dizer, isto é fundamental na vida de todos: receber o direcionamento da bênção paternal, da bênção maternal, da bênção dos pais sobre os filhos. E quando ele recebe aquela bênção, mas não era qualquer bênção, agora era uma bênção direcionada com uma roupa, com um ato profético. A roupa que era colocada sobre José, agora ela diferenciava. Essa roupa era uma roupa de destaque. Ao observarmos isso, observarmos uma outra coisa. A roupa diferente, ela sempre era concedida para o filho mais velho, o primogênito, porque era do primogênito que recebia todo o nível de bênção para governar. Caso o pai morresse, o filho mais velho governava sobre a casa. Mas essa bênção não foi dada ao filho mais velho, senão dado agora ao filho mais jovem, até o momento chamado José. Mas não era simplesmente uma roupa, querido. É claro que nós vamos ver outros itens aqui, como por exemplo, o problema do filho mais velho que traiu o pai, que se apossou de mulheres, que desagradou o coração do pai. Por causa disso o pai fechou: não vou dar para você, porque você não merece. Não posso confiar uma bênção a alguém que vive traindo. Agora, quando o pai coloca sobre José, a Bíblia diz que José começa a sonhar. E agora ele não sonha um sonho qualquer. Não é um sonho de alguém que comeu muito feijão e dormiu à tarde e sonhou agora com coisas ruins. Mas é um sonho concretizado na mente, um sonho que desce ao coração de José, de uma revelação do que aconteceria para o seu futuro. Era algo tremendo. E José, querido, ele começa a contar os seus sonhos para os seus irmãos. Como é que eu sei que os irmãos odiavam? Porque a Bíblia diz nesse versículo que quando José conta os sonhos, ele disse: então tanto mais passaram a odiá-lo ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Ao José declarar o sonho, querido, não há um erro em declarações. Veja bem, a questão não está na declaração dos sonhos, até porque eu tenho que verbalizar, eu tenho que declarar os sonhos. Quando eu tiver um sonho na minha vida, eu tenho que começar agora a fazer com que esse sonho traga-se à realidade. Eu não posso trazer a realidade, o sonho, apenas com a minha mente. Eu preciso trazer o sonho, a realidade desses sonhos agora com as minhas palavras. Porque veja bem, pensamentos não são as sementes, sementes são as palavras, aquilo que eu libero. Aquilo que eu libero é aquilo que acontece. É por isso que eu não posso chamar os meus filhos de porcaria.
Por quê? Porque eu estou dizendo algo que depois eu posso me arrepender. Mas aí eu já profetizei, liberei a palavra. Se tiver no meu pensamento, mas se tiver verbalizado ao dizer, então eu preciso não dizer. Eu preciso romper com aquilo que eu vou dizer, que pode quebrar o ciclo daquilo que eu quero ao contrário. Eu quero que venha a bênção, não quero que venha nenhum problema. Então eu não posso, no momento de ira, de furor, liberar palavras que possam, depois eu tento pegar e não tem como. A Bíblia fala isso no livro de Tiago, capítulo 3. E eu lembro há muitos anos atrás que uma certa pessoa disse: se eu subir, por exemplo, ali num dos maiores prédios que temos na nossa cidade, e eu pegar um monte de papel, salpicá-los bem miúdos, milhares e milhares de papéis, e no momento em que tiver um ventania muito forte, eu soltar, e depois eu correr atrás para tentar pegá-los todos, certamente eu não vou conseguir pegar mais todos. Ele disse: assim é todo homem que sem pensar libera palavras que podem chegar ao coração de alguém e destruir a vida de alguém. Eu tenho o cuidado, porém eu tenho que entender que palavras que são positivas, palavras que vão ser bênção, eu tenho que liberar, amém? E essa liberação dessa palavra, querido, é que ao alcançar o coração, a Bíblia fala na parábola do semeador, que a terra é o coração, e ao alcançar o meu coração, a terra que é produtiva, né, de mim, ela vai dar frutos na minha vida. Quando ele começa a declarar os seus sonhos, as pessoas que estão ali ao seu lado, que eram para dizer: muito bem, meu irmão, é isso mesmo, faça isso mesmo, ó, Deus é contigo. Poxa, você vai ser um grande semeador, você vai ter fazendas enormes, porque você está falando de campo, você está dizendo que teus sonhos agora são molhos que estão em pé, que são vários, e o seu é o sobressai, então está falando de uma grande conquista na sua vida. É isso mesmo, meu irmão, vá mesmo, nós estamos contigo, nós acrescentamos na sua vida. Mas aqueles irmãos que não sonhavam no nível que sonhava José, aqueles irmãos que não tinham a ideia do que era o que José estava falando, porque não havia uma unção de uma revelação para eles. Veja bem, querido, a unção da revelação, ela é fundamental. Por quê? Porque muitas pessoas podem ouvir o que você já ouviu da parte de Deus e nunca entenderam. Pode ser que tenha milhares e milhares de pessoas dentro de igrejas que já ouviram milhares e milhares de pregação, mas não entenderam. Por isso, ao não entender, nada mudou. Não houve praticidade, nada mudou. Mas a partir do momento que há o entendimento, então sim, a unção é que faz nós entendermos e praticarmos aquilo que Deus nos chamou para praticarmos. É a unção que nos leva a conquistar aquilo que nós queremos conquistar. Ele está agora dizendo para os irmãos dele: aqueles irmãos não sonham, não têm sonhos de nada, né? Na verdade, a vida que eles levam, toda a vida de chantagem emocional, toda a vida de pecados que eles vão cometendo, todos os delitos que eles vão cometendo, roubando seu próprio pai, roubando as coisas na sua casa, que eles vão dando nó em pingo d'água, fazendo aquilo outro que desagrada, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não vai trazer benefício para eles. Então eles não sonham com coisas boas, porque tudo que eles vivem é coisa ruim. Isso é novidade, querido, você querer levar uma palavra a um local onde as coisas estão tudo ruim, porque as pessoas, elas não conseguem ter esse entendimento, porque elas só vivem debaixo de situações ruins. Agora, quando você recebe uma revelação prática na sua vida, você tem que correr para avançar por ela. Porque José agora, ele parece que ele é um simples serviçal, e ele pega agora e vai levar comida para os irmãos. Só quando ele vai a Siquém, ao chegar em Siquém, ele não encontra ninguém. E há alguém, que é um homem, que ele encontra no meio do caminho, e esse disse: ouvi certos homens dizerem que iam para Dotã. José poderia ter feito o seguinte, querido: eu já estou na obediência a meu pai, eu já vim até Siquém, eles não estão em Siquém, eu não vi ninguém, vou voltar para minha casa, porque eu já obedeci a meu pai, eu já fui, mas não encontrei ninguém, então vou voltar.
Só que havia uma palavra que ele ouviu. Eles foram para Dotã. Você escolhe. Você vai até Dotã, levar o mantimento que seu pai lhe mandou trazer para os seus irmãos, ou você vai parar no meio do caminho em Siquém e vai dizer: eu já fiz a minha parte, vou voltar para a casa do meu pai, não encontrei. Vou dizer para eles: fui a Siquém, como o Senhor me disse, não encontrei ninguém, estou de volta. Se você realmente, querido, está entendendo, você precisa fazer um teste na sua vida. Você só faz aquilo que é para ser feito, ou você faz além daquilo que é para ser feito? Nós vamos ver, porque José ele não para aqui. Nós vamos ver mais na frente algumas situações. José vai a Dotã, e quando ele chega, vai chegando em Dotã, longe. O que denuncia que era José que estava chegando para os seus irmãos é a roupa que José estava vestido. José, a partir daquele momento, não tirava mais aquela roupa. E quando os irmãos veem José de longe, vestido com a roupa que o seu pai lhe dera, que era uma unção sobre a vida deles, que foi o momento em que ele recebe a roupa e ele começa a ter sonhos, a ter agora um direcionamento maior daquilo que era a promessa de Deus para a vida dele. Agora os irmãos, ao olharem de longe, reconhecem a roupa de José e dizem: lá vem o sonhador. É a nossa chance de matá-lo. Agora ele não está mais na presença do pai, agora ele está só. Querido, quem tem o pai, a Bíblia diz que tem o filho, e quem tem o filho tem o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio para aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, para viver para sempre com eles. Portanto, aonde quer que eu ou você possamos ir, o Espírito Santo vai estar conosco. Ou seja, e o Espírito Santo é Deus, e o Espírito Santo é a Trindade Divina. Portanto, o Pai também está aonde nós estivermos. Quando ele vai chegando e os irmãos o veem, maquinam rapidamente o que fazer. Vamos pegá-lo, vamos tirar a roupa dele, e aí nós vamos ver no que vai dar. E aí quando ele chega, que ele vai entregar a comida para os irmãos o apanham. Você pode com a sua mente imaginar a cena, e ele tenta se desvencilhar de todas as maneiras, mas são 10 segurando ele, e seguram-no, e amarram José, retiram a roupa dele, e ele diz: agora eu quero ver no que vai dar os teus sonhos. Agora conta os teus sonhos para nós. Agora fala que teus sonhos é de grandes coisas. Então eles pegam José, amarram José e jogam dentro de um buraco. Quando eles jogam José dentro do buraco, eles começam a planejar como eles vão matar José. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nas 2 guerras mundiais que houve, a Primeira Guerra Mundial, houve um massacre de milhares e milhares de pessoas. As armas eram armas letais, terríveis, para destruir mesmo o alvo, para destruir as pessoas. A Segunda Guerra Mundial, as armas já foram diferentes. A arma já não era mais para aniquilar, destruir, arrebentar, explodir as pessoas. Agora eram armas para ferir as pessoas. Uma certa vez vendo um amado pregando, e ele falando algo nesse sentido, exatamente isso que estou lhe dizendo. Dando esse dado, me veio à mente exatamente isso. Satanás sempre procurou matar as pessoas, não deixar que elas se aproximassem da casa do Senhor. Mas nos últimos tempos da vida, Satanás começou a arquitetar e fazer diferente. Ele disse: eu não preciso mais matar ninguém, basta eu ferir, porque se ferir vai causar um prejuízo maior, porque uma pessoa ferida precisa de um monte de gente para cuidar dela. Então já não é mais só uma pessoa, já está envolvendo mais pessoas. Uma pessoa ferida, ela é capaz de destruir tudo que está ao redor dela. Uma pessoa magoada, uma pessoa cheia de dor, uma pessoa que foi incompreendida, uma pessoa que passou por situações ruins na vida, essa pessoa, se ela estiver machucada na alma dela, ela então vai contaminar tudo que estiver ao seu redor. Então eles
decidem não matar José. Mas eles tinham certeza que iam matar José, eles queriam matar José. Mas entra o seu irmão Rúben ali e diz: não façam isso, tentando livrar José de um lado, de outro. Então eles fazem algo que parece que é pior. Na verdade foi pior naquele momento, porque eles conseguiram atingir a alma de José, conseguiram ferir os sentimentos, porque agora eles não iam matar, agora eles iam vender José. Você já foi vendido por alguém? Você já fez alguma coisa boa na direção de alguém e esse alguém te tratou totalmente diferente daquilo que você esperava? Você deu amor a alguém e essa pessoa te tratou com indiferença, falou mal de você, liberou uma palavra que você não gostou, até hoje você não está conseguindo falar com essa pessoa. O Senhor está nos trazendo nessa noite para que aquilo que Ele estabeleceu hoje, quebrando todas as cadeias, tudo aquilo que está atrapalhando você de receber o melhor, Ele já fez isso nessa noite. Mas tem uma coisa que só você pode fazer: é liberar aquilo que está dentro de você, aquilo que aperta o coração, aquilo que as lágrimas em dados momentos acaba vindo, porque quando lembra, no momento de solidão interna, não solidão porque não há pessoas, mas uma solidão interna dentro de si, quando lembra, gela por dentro, as lágrimas começam a vir, porque está ferido dentro. Eu só sei identificar que se há um ferimento dentro de alguém, se algo que está acontecendo começar a brotar através de um rosto triste, machucado. Porque a Bíblia diz que um coração alegre ela faz o rosto ficar formoso, mas um coração triste abate a pessoa, os olhos baixam, a pessoa não consegue olhar firmemente para ninguém, a tendência é baixar a cabeça. José foi machucado agora. Para aqueles que deviam ajudá-lo, foi porque, querido, uma coisa é alguém que eu não conheço fazer lá na empresa comigo, falar alguma coisa de mim. Outra coisa é alguém que convive comigo, que eu amo, alguém que está no meu relacionamento, minha família, dizer alguma coisa. Aí dói, aí é mais ruim. É por isso que José nessa noite, querido, está nos trazendo como alcançar a vitória. Porque José, ele chegou a esse momento que ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi embora, não porque ele queria. O filho pródigo foi embora porque quis. José está indo embora não porque quer, agora está sendo vendido. E quando ele é vendido, ele estando lá, ele é comprado como escravo por Potifar. E quando ele é comprado por Potifar, queridos, José, nós não vemos um momento José reclamando porque ele está trabalhando como escravo, porque José foi vendido como escravo, porque o trabalho que ele executa é um trabalho de escravo. Deixa-me dizer, escravo é aquele que só faz aquilo que é mandado. Uma pessoa que é livre não faz só aquilo que é mandado. Qual foi a diferença de José? Olha a diferença de José. José está num lugar em que ele não queria estar. José estava num lugar onde ele passou dificuldades. José estava num lugar como escravo. A roupa, os irmãos dele arrancaram de lá, e agora ele recebe uma roupa de escravo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: José estava como escravo, mas José não era escravo. José não se permitiu ser escravo. José não agia como escravo, porque José fazia tudo aquilo que diziam para ele fazer, ele fazia melhor ainda. Se era para arrumar a casa, José ia e arrumava da melhor forma que ele aprendeu. Se era para ir para o campo trabalhar, José ia, levantava cedo, era o último a sair e dava relatório de tudo que ele fazia. José, querido, ele fazia além daquilo que ele pediu para fazer. Se eu estou num local, e mesmo que eu esteja recebendo num trabalho dentro de uma empresa, mas se eu faço só aquilo que todo mundo faz, qual é a minha diferença? Nenhuma. Se eu estou dentro da minha casa, se eu sou uma doméstica, se eu trabalho com as coisas, se eu faço somente aquilo, mas se eu faço aquilo além daquilo que é esperado que eu faça, então estou fazendo excelente. Eu estou fazendo sempre a mais.
José estava numa condição, mas ele nunca se permitiu sentir ou permanecer numa condição que ele tentava imputar sobre a vida dele. Ei, quem manda na tua vida é você. Em Cristo Jesus é Jesus, mas de verdade, no sentido prático, quem dita é você. Você que diz: eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo outro. Então é você que diz se você vai fazer o melhor ou se você vai fazer apenas o trivial, aquilo que todo mundo faz. Qual é a diferença? A diferença é que José tinha um sonho na vida dele, e ele não se permitiu por nada que aquele sonho saísse da vida dele. Quando os irmãos arrancam a roupa dele, disseram: acabou o sonho. Quem disse que era a roupa que estava sobre ele, que era o sonho dele? Nunca foi a roupa, a verdade era uma unção que Deus estabeleceu para ele. Querido, ato profético, mas a decisão é aquilo que eu tomo para fazer. Eu posso dizer que você é vencedor, mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque é escrita a palavra, e eu posso liberar sobre você. Agora depende de você crer e executar e fazer por onde isso acontece na sua vida. Você está me entendendo? Toda a diferença é essa. Não basta apenas crer, tem que fazer. Não basta dizer eu tenho fé, tem que mostrar a fé que você tem. José, querido, ele não era escravo, estava como escravo, momentaneamente, mas ele não era escravo. A possibilidade de alguém estar passou, até ainda agora, dificuldades que estava passando, pensamentos, situações na vida, havia possibilidade sim, mas era apenas momentâneo, porque quando você decide dizer não, eu não aceito, mas não aceito no sentido apenas eu não aceito na mente, não, eu não aceito agora, vou me levantar, não é só isso, é não aceito e agora caminhar para a direção certa, fazer por onde? Obter as informações, se aliar ao que precisa ser aliado. Preciso ir na empresa, vou. Preciso fazer isso, vou. Preciso falar com alguém, vou. Eu preciso me movimentar para que as coisas aconteçam na minha vida. Não é apenas ficar sentadinho. Mas eu tenho fé. E Tiago diz: então me mostre com as tuas obras a tua fé, porque eu vou te mostrar com que eu faço a minha fé. Quem falou isso? Tiago, irmão de Jesus. Eu tenho que entender isso. José, querido, não é escravo. Estou dizendo, veste roupa de escravo, mas não é escravo. Ele se sente na mente dele livre. Por quê? Porque a mente dele era uma mente ungida. E qual é a diferença da mente ungida? A mente ungida, querido, sabe que por situações que possam acontecer, sabe que a sua mente é uma mente de vencedor. Deus vai me dar estratégia, eu vou fazer e vai acontecer em nome de Jesus, porque eu creio que Deus está nisso na minha vida. Deus é comigo. E a Bíblia me garante que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. É ser vencedor. Agora a atitude minha de partir para isso. José começa a conquistar, porque ele faz tudo tão excelente. Porque, querido, alguém pode, vamos deixar um exemplo para você, alguém pode servir água para uma outra pessoa e dar para alguém, um outro pode servir água, entregar na mão e entregar o melhor copo e dar uma palavra ainda, está sempre fazendo algo a mais. É diferente do que simplesmente fazer aquilo que é para fazer. E está todo mundo de olho em José. Isso é tão notório que Potifar agora olha para José e vê que tudo que José está fazendo é excelente. Porque a mão dele era abençoada, sim, mas mais do que isso, ele fazia as coisas serem abençoadas. Querido, não é porque José era abençoado, então tudo que ele fazia ia ser abençoado. Não, ele fazia por onde ser abençoado. Ele ia além. Então era por isso que as coisas aconteciam. Entenda isso, porque isso é uma chave tão abençoada. Isso é uma chave que abre tantas portas para você entrar no nível de maior vitória, que eu não posso não lhe dar essa chave, querido, porque o Espírito Santo está soprando aqui dentro de mim e dizendo: diga ao meu povo que é assim. Inclusive diga para você mesmo que é assim as coisas. E agora José faz a mais e faz excelente, todo mundo de olho nele. Então confiam a ele tudo, de forma que agora ele já não é mais, mas ele é o administrador da casa de Potifar, das riquezas de Potifar, da conta bancária de Potifar, do gado de Potifar, dos outros empregados de Potifar. Tudo está na mão de José, porque José faz excelente, não dá golpe. José mostra, José presta conta, José está fazendo aquilo por onde alcançar, porque José tem um sonho.
E ele diz: nada vai romper o meu sonho, ninguém vai conseguir acabar com o meu sonho. Meus irmãos pensaram que iam acabar com o meu sonho. Ninguém pode matar alguém que está no nível de sonho, de um sonho que agrada o coração de Deus. Eu fico pensando que os irmãos de José tramando e dizendo ali: nós vamos matá-lo. Aí o outro dizia: não, agora nós vamos matá-lo. E José está lá dentro da cova, naquela pressão psicológica: mata, não mata, mata, não mata, mata, não mata. Um certo pregador, agora há pouco tempo, ele estava num local e chegou um economista com ele e disse o seguinte para ele: pastor, deixa ele alertar o senhor de uma coisa. No Brasil está tendo uma recessão muito grande por causa daquele problema lá da Petrobras. Ih, pastor, isso não é a ponta da ponta. E a coisa ainda, e começou, era um arauto da desgraça. Veja bem, querido, a Bíblia nos chamou para nós pregarmos o quê? O Evangelho. Diga Evangelho. O que é o Evangelho? Boas novas, boas notícias, amém? Isso é Evangelho. Se você já ouviu alguém dizer que é evangélico, essa pessoa talvez esteja querendo dizer que ela é um portador das boas notícias, porque Evangelho significa boas notícias. Aí esse homem chegou com um homem de Deus e disse isso, e ele começou a dizer o que? Boas notícias? Arauto do inferno veio dizer para o pastor que olha o que estava acontecendo, e disse, e começou a piorar a situação. E era economista, alguém da área. E ele disse para o pastor: então, o que o senhor pensa, o que o senhor vai fazer? Aí o pastor olhou para ele e disse assim: eu não vou participar. Aí ele olhou para o pastor e disse assim: o senhor não está entendendo o que estou falando? Estou entendendo, eu estou lhe dizendo que eu não vou participar. E mais, eu agradeço por você me antecipar, me dizer antes, porque aí eu tenho a decisão de não participar. Eu não quero participar. Ele disse: o senhor está de brincadeira, não tem como não participar, está todo mundo no mesmo lugar, como é que o senhor não vai participar? Ele disse: ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, a minha vida não está na mão do PT, nem do PSDB, nem da Dilma, nem de Aécio, nem de ninguém. A minha vida está na mão de Deus. Portanto, eu decido acreditar em Deus, as boas notícias na minha vida. Querido, era isso que José estava dizendo. Eu não estou vendo, as circunstâncias estão, tá, tudo bem, mas eu não participo delas. Só, queridos, que eu quero que você entenda que quando José chega nesse nível aqui, os céus estão batendo palma, os anjos estão dizendo glória a Deus, mas o Senhor está dizendo assim: José, você precisa continuar passando na experiência no Egito, porque o sonho que eu te dei é um sonho grande, e você precisa estar muito bem preparado para isso. Quando José está no melhor, a mulher de Potifar, como eu sempre brinco, sendo a patifona, chega com José e começa a olhar para José e começa a desejar José. E como José já administrava tudo, ela disse: você já administra tudo mesmo, basta agora você administrar a minha vida agora, José, eu sou sua. E José olha para ela e diz: não, meu Senhor me deu direito a tudo, menos a você. Mas o que eu acho lindo, José, é que ele diz assim: pecaria eu contra Deus? Será, querido, que nós estamos entendendo, jovens, homens, mulheres, que quando nós erramos não é contra alguém, ou não é simplesmente contra nós mesmos, mas é contra Deus? Será que quando eu estou no mundo, é normal olhar pornografia, viver na pornografia, falar todo tipo de imundície, mas não é em Deus? Será que eu estou olhando a visão de José aqui, dizendo: pecaria eu contra Deus? E a mulher tenta segurá-lo de todas as formas. José então escapa, mas a roupa fica na mão dela. Então ela denuncia José por assédio sexual, abuso contra ela, atentado ao pudor. E José vai ser levado agora para a cadeia por algo que ele não fez. Querido, é a gota d'água.
Para muitos seria a gota d'água. Para muitas pessoas aí dizia: não basta, meus irmãos já fizeram isso, lá na minha casa já aprontaram, já me venderam como escravo, eu poderia muito bem estar no conforto da minha casa, eu estou vivendo agora, tenho que viver assim aqui, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Ele não, você não ouve José reclamar, você não ouve José gritar, você não ouve José espraguejar, chutar tudo, chamar palavrão. Você não ouve José agora quando enfrenta essa situação, porque ele vai ser preso, e ele foi preso. Você não vê José lá na cadeia dizendo: agora eu vou fazer tatuagem daqui, vou fazer tatuagem daqui, vou usar isso, vou usar aquilo, agora eu vou me jogar mesmo no mundo da droga. Eu não estou vendo Deus agir na minha vida, eu estou demonstrando para Deus que sou filho dele, eu estou demonstrando para Deus que estou fazendo a coisa certa, e agora acontece o pior da minha vida, eu vou acabar com tudo e me jogar de vez, que eu não estou vendo solução. José não fala nada disso. Você não vê José tentando se defender diante de Potifar por causa da mulher dele. Você não ouve José falar nada. Eu aprendo uma coisa: José já entendia o que significa Daniel. Daniel significa Deus é meu juiz. José com certeza deve ter dito naquela hora, em língua hebraica: Daniel, eu tenho um sonho. As circunstâncias dizem para mim não. José é retirado a roupa de escravo e é colocado uma roupa de prisioneiro. Mas a roupa de prisioneiro não matou os sonhos de José e nem prendeu os sonhos de José. José está momentaneamente agora preso, mas José é livre, a sua mente é livre. E como é que nós comprovamos isso? O texto continua dizendo, querido, que ele está lá na cadeia, mas José começa agora a tratar todo mundo bem. José começa agora a ganhar simpatia das pessoas que são os líderes, são as pessoas que tomam conta de tudo. José começa a ganhar agora confiança. José sempre tem uma boa palavra. Alguém está passando mal, José traz uma boa palavra. Alguém está passando uma situação, José tem sempre uma dica de como resolver. As pessoas estão aflitas e José tem uma palavra. As pessoas estão agora tentando fazer rebelião dentro da cadeia, José vai lá e diz: não façam isso. E José começa a trazer as coisas de maneira correta. As pessoas estão passando fome dentro da prisão, então José vai lá e começa a fazer agora o intercâmbio entre os líderes da cadeia com os presos. E José ganha a simpatia dos líderes e ganha a simpatia dos presos. Agora os presos estão reivindicando, José é o porta-voz, vai, e ele consegue agora trazer aquilo que eles precisam. É medicamento, é uma comida melhor, e José começa a interceder. José começa a ganhar tanto, querido, a confiança de todo mundo, que José é colocado agora no topo. José é colocado dentro da cadeia. Ué, mas como colocado no topo dentro da cadeia? Não importa, querido, importa. Importa dar testemunho aonde o Senhor disser que temos que dar testemunho. É para dar testemunho lá dentro da minha casa, eu tenho que dar testemunho. É para dar testemunho lá no meu bairro, eu tenho que dar testemunho. É para dar testemunho lá dentro da minha empresa, eu vou dar testemunho. É para dar testemunho lá dentro da minha escola, eu vou dar testemunho. Aonde Deus me levar, eu vou dar testemunho de quem é Deus. Era totalmente improvável, querido. Se fosse qualquer outra pessoa, não teria aguentado. José diz ainda: os sonhos que Deus me deu é maior do que a prisão, é maior do que o momento da prisão. É só um momento, é só um momento. Quando aquele querido está lá agora, José, acontece de 2 prisioneiros que eram pessoas importantes do reino, foram presos, padeiro, copeiro, e eles chegam ali e ambos têm sonhos. Contam a José, e José da interpretação dos sonhos. Os sonhos que ele interpreta acontecem exatamente como José diz. Passe o tempo, José espera que aquele que é restituído possa fazer algo por ele. José até diz: lembra-te de mim. Parece que José parece com aquele homem lá da cruz: lembre de mim quando entrar no teu reino. Mas quando José está falando com aquele homem ali, parece que o homem esquece. Nem por isso nós ouvimos José dizer ingrato. Porque às vezes, querido, quando nós fazemos o bem a alguém, nós queremos que alguém retribua.
Quando fazemos o bem a alguém, nós queremos que alguém retribua, querido. Nós estamos já recolhendo a bênção, que era uma bênção maior para a nossa vida. Nós já recolhemos exatamente aquilo que a gente vai receber. Se eu quero o elogio de uma pessoa aqui, então acabou. Se eu quero só o elogio de alguém aqui... Mas quando eu espero que venha do Senhor, querido, do Senhor vem coisa grande. Porque o homem é pequeno, está na terra, mas do Senhor Deus é grande. Então Ele vai enviar coisa grande. Quantos podem me entender nessa noite? Ah, querido, quando José agora está entendendo que aquela situação não era o homem, então Deus coloca o sonho no coração do rei do Egito. Lembre, o sonho começou no coração de José, quando ele é ungido, quando ele recebe uma palavra, quando é liberado sobre ele uma palavra. O sonho nasce no coração de José. E José está agora vivendo, correndo para os seus sonhos. José não faz apenas o que é para ser feito, José vai além, José faz excelente. E quando José faz o excelente, querido, coisas começam a acontecer no mundo espiritual. O inimigo não entende por que José não libera palavras ruins. O inimigo não entende por que José não se pragueja. O inimigo faz de tudo, mas não entende por que José permanece firme. O inimigo não entende porque traíram, pessoas da sua família traíram, mas José continua firme. José continua no sonho, e ele diz: o sonho de Deus é maior para mim. Talvez você está aqui e você está fazendo algo, e pessoas da tua família, ou da tua parentela, seja cunhado, cunhada, avô, avó, alguém fez alguma coisa e falou de você, você não gostou, e talvez aquilo tenha machucado, prendido você. Olha, aprenda com José nessa noite. José disse assim: eu tenho um sonho. Talvez nessa noite você colocou no seu coração: o meu sonho é toda a minha família aos pés de Jesus. Mas algumas coisas começaram a acontecer para não deixar você permanecer no caminho do Senhor, estar aqui na casa do Senhor, estar na presença do Senhor. Algumas coisas começaram a vir, talvez semana passada, talvez mês passado, talvez essa semana, talvez um dia desses dias que estamos vivendo, talvez aconteceu alguma coisa, então você ficou triste, você então disse: eu não vou, agora não está dando para me fazer, eu não vou conseguir fazer. Aprenda Jesus, Senhor, nessa noite. Jesus está falando com você nessa noite. Ele está lhe dizendo, através de José: foi só um momento. O que você quer para a tua família é muito maior, os teus sonhos para a tua família é muito maior, os projetos que você tem é muito maior. Então não pare por nada, não pare por nada, nem por ninguém, não pare, porque os sonhos vão acontecer. Se você está no Senhor, vai acontecer em nome de Jesus. Sabe, querido, naquele momento em que José está ali ainda, José que sonhou lá atrás, agora Deus coloca sonho no coração do rei do Egito. É a mesma coisa, é sonho. Deus está tratando com sonhos. José é um especialista em sonho. Quando aquele homem agora sonha e fica perturbado, a Bíblia diz, ele manda chamar os encantadores, os feiticeiros que trabalhavam para ele. Os feiticeiros não conseguem dar resposta, porque uma resposta, um sonho que vem de Deus, querido. Não existe um macumbeiro, não existe ninguém nessa terra que possa dar revelação, a não ser o próprio Deus que coloca o sonho. Só Deus pode dar revelação do sonho que Ele colocou. Só Ele, só Ele. Se você aceitou Jesus, você está aqui e você já tem sonhos, foi Deus que colocou no teu coração. Ninguém pode revelar isso a não ser o próprio Deus na tua vida. Eu creio que nessa noite Ele está revelando já para você, porque eu estou vendo boca de Deus para provar para você que o que Ele falou para você há algum tempo atrás, Ele está hoje nessa noite dizendo: vai acontecer, em nome de Jesus. José agora é chamado ao palácio. Aquele copeiro lembrou num dado momento, por causa do sonho. E quando chega, José vai, é lavado, é tirado a barba, coloca outra roupa em José. Eu quero te dizer, querido, que não é a roupa que colocam ou que tentaram colocar de deformação, seja lá que tipo de roupa, palavras, comentários tenham tido. O que prevalece é a roupa que o Senhor colocou na sua vida. Ela não pode ser retirada. Os irmãos retiraram uma roupa física, mas o que estava em José era espiritual. É lá dentro dele, não podia ser arrancado por nada.
Agora José, querido, vai, e quando ele chega diante do rei, o rei conta para ele, são 2 sonhos. José, quando ouve os sonhos, antes mesmo quando ele chega, ele diz: é você que é o homem que revela sonhos? Diz o rei para ele. Então José diz bem assim: não sou eu, o Deus a quem eu sirvo, Ele é que te dará a revelação dos sonhos. José aprendeu, querido, a ter um coração humilde. Talvez fosse o último item para receber a grande coroação na sua vida, dos sonhos realizados. Então quando ele fala, e José revela os sonhos, são 7 anos, são 7 vacas gordas, e 7 vacas magras, 7 espigas cheias, 7 espigas mirradas secas. Ele diz: os 2 sonhos são apenas um, porque Deus tem pressa do que vai fazer na sua vida, Faraó, assim como Deus tem pressa do que Ele está fazendo na minha vida. Quando ele revela os sonhos, querido, ele diz assim: são 7 anos de abundância, depois são 7 anos de grande dificuldade. Porém, se você hoje começar a colher, se você recolher tudo aquilo que você está recebendo, então você vai estar preparado para passar qualquer situação lá na frente, e mais, para ajudar outras pessoas. Quando eu entendo, querido, isso da revelação da palavra do Senhor, está dizendo: quanto mais você se encher da palavra de Deus, quanto mais você estiver forte na palavra de Deus, por mais que alguém esteja passando necessidade, você pode acudi-las, porque você está cheio. Só quem tem pode dar, quem não tem não pode dar. Quando José, querido, ele agora é levado ao trono, vem uma outra coisa. O faraó disse assim: ninguém pode levantar um pé ou uma mão se José não disser que é para ser feito. José está no comando de tudo. José é governador de todas as coisas agora. Se José tivesse ressentimento, José ia voltar lá na casa do Potifar, lá na casa do Potifar com a esposa dele. José ia olhar para ele, olhar para ela: vocês sabem quem eu sou? Eu mando em tudo agora. Você lembra o que vocês fizeram comigo? Você não vê descrito isso na Bíblia. Você não vê José indo lá na casa do Potifar para tomar satisfação com o Potifar. Sabe por quê? Porque José era curado na alma dele, totalmente curado. José não está ressentido de tudo que fizeram a ele. José não está ressentido. José continua, porque ele disse: alcancei os meus sonhos, mas eu não quero ver os meus sonhos apenas realizados na minha vida. Segunda parte do plano dos meus sonhos: meus irmãos estariam para servir, meus pais também, mas eu os colocaria num lugar de excelência. Porque quem não tem amargura na alma sempre vai querer tratar, mesmo quem lhe fez mal, não vai jogar pedra, vai ajudar, porque entende que as pessoas podem ter passado um momento na sua vida ruim também, mas que alguém precisa mudar o curso dessa vida. Alguém tem que fazer diferente, alguém tem que fazer diferença. E José disse: eu decido fazer a diferença. Eu gostaria que você ficasse em pé, porque eu declaro em nome de Jesus que não é apenas o tempo da oportunidade mais. Ouça que vou lhe dizer em nome de Jesus: não é apenas o tempo da oportunidade, é o tempo do sobrenatural de Deus. O que era para acontecer daqui a muito tempo vai começar a acontecer agora, em nome de Jesus. É o tempo do sobrenatural de Deus, é o tempo do incrível de Deus. Eu inauguro esse tempo agora, em nome de Jesus, aqui agora. Agora, eu declaro esse tempo agora, o sobrenatural de Deus agora. Eu inauguro um novo tempo, em nome de Jesus, com consciência, porque trouxe uma palavra do que aconteceu na vida de José, e isso trouxe, querido, uma maturidade, e esse nível de maturidade, o Senhor está bradando o meu coração para dizer ao povo, ao seu povo, a sua eleita, a sua amada igreja, nessa igreja local, eu quero declarar em nome de Jesus: chegou, esse é o momento do sobrenatural agora, do incrível, as coisas incríveis das bênçãos de Deus agora vindo velozmente sobre a sua vida. A chuva passou, a noite passou,
chegou o dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É um tempo de velocidade agora, é um tempo rápido em nome de Jesus agora, é um tempo do milagre de Deus, correndo na tua direção em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda mágoa ficou para trás, todo ressentimento ficou para trás. Eu não posso perder tempo em nome de Jesus com aquilo que ficou para trás. Eu não vou perder tempo. Chegou um novo tempo em nome de Jesus. É um tempo de bênção em nome de Jesus. Se você começa a entender isso, eu quero te colocar na posição certa, e eu libero agora em nome de Jesus sobre a tua vida, agora aqui, agora pela internet, em nome de Jesus. Eu libero sobre a tua vida agora em nome de Jesus, agora em nome de Jesus, um tempo novo, um tempo maravilhoso de Deus, em nome de Jesus. Toda a tua casa agora plumada no nível correto em nome de Jesus. Os sonhos de Deus, ele acontece na tua vida agora. Eu ligo agora os sonhos de Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sonho de conquista agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há um compromisso de Deus com a sua palavra, querido. Aleluia, o compromisso da palavra de Deus. Aleluia. Eu não posso pregar aquilo que o Senhor não me der, mas aquilo que o Senhor me der é aquilo que vai acontecer em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É para você, mas você não pode ficar de qualquer maneira. Você tem que fazer melhor, você tem que fazer mais, você tem que correr mais rápido em nome de Jesus. Tem que fazer o excelente agora. Você não vai fazer mais as coisas comuns, agora é o excelente em tudo em nome de Jesus. O excelente no evangelismo, excelente no amor pelas pessoas, excelente em célula em nome de Jesus, porque o coração de Deus pulsa por células, almas, multidões em nome de Jesus. É para ti, é para nós, é para agora, é para esse tempo. Oh, aleluia. Comece a orar, libere a tua voz. Oh, fale com o Senhor, diga para o Senhor, esse é o teu tempo. Então diga para o Senhor, é o meu tempo, me ajuda agora a conquistar. Senhor, me dá estratégia, me dá sabedoria em nome de Jesus. Eu rompo agora para entrar no novo de Deus. Oh, em nome de Jesus, o Filho do Espírito Santo te leva a coisas novas. A bênção do Senhor agora são medidas. Oh, em nome de Jesus, tua família, teus sonhos, oh, agora em nome de Jesus, venha a realidade agora. Comecem a ganhar forma agora nessa noite. Comece a ganhar vida agora em nome de Jesus. E comece agora a vir a realidade para a tua vida, para a tua casa, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Pai, porque o Senhor é Deus de excelência. O Senhor é Deus que nos ama. O Senhor é nosso Pai. Estamos na tua presença e queremos te dar o nosso melhor. Melhor em tudo, Senhor, melhor em tudo. O Senhor Jesus estava lá, naquele momento em que estava ali a viúva pobre, estava aquele monte de gente. O Senhor estava olhando e vendo quem estava fazendo. O Senhor estava vendo quantidade. O Senhor também olha assim quantidade, porque o Senhor olhou e viu. O Senhor olhou e viu. A quantidade maior foi dela. Poderia não ser para as pessoas, mas era dela maior, porque era tudo que ela tinha. Ela estava fazendo o excelente, o máximo, além. Senhor, nós vamos, em nome de Jesus, com esse momento, Senhor, em que nós estamos, ó Deus, abrindo agora o sobrenatural, em nome de Jesus. Nós vamos fazer, Senhor, excelente, coisas maiores, em nome de Jesus. Senhor, que a tua glória, Senhor, oh meu Pai, que a tua glória seja estabelecida em toda esta casa, em toda a família de todos que aqui estão, em nome de Jesus. E essa bênção, Senhor, se estabeleça para as nossas gerações futuras, nossos filhos, os filhos de nossos filhos, paz sobre Israel, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda ao Messias, seu Pai maravilhoso Deus.